Então vamos fazer aqui a transformação. Então nós temos aqui o nosso setor de Higgs, agora já devidamente explicado, o valor esperado do vácuo está aqui, essa é a flutuação, e todos esses aqui são flutuações, apenas esse aqui é diferente, porque ele é uma flutuação em torno de um vácuo não trivial. Esses aqui flutuam em torno de um vácuo zero, tudo zero, menos esse aqui. Então a transformação, vamos fazer essa transformação aqui, vamos logo colocar aqui esse IG aqui, né? E aí os parâmetros, vamos botar IG sobre 2, vamos pegar os parâmetros, vou botar logo a matriz GS2 aqui, com os parâmetros ômega. Então aqui vai ficar ômega 3, menos ômega 3, e aqui vai ficar ômega 1, menos I ômega 2, e ômega 1, mais I ômega 2. Então está marcado aqui. E aqui a gente vai ter aqui, mais I ômega. Estou fazendo primeira ordem no padrão, transformação infinitesimal, né? E aqui V mais H sobre raiz de 2 mais ômega. Mais I. Então essa é a transformação de simetria, né? Transformação S2 para o campo de Higgs, transformação infinitesimal. Estou mantendo todos os graus de liberdade do Higgs. Agora vamos abrir essa expressão aqui para poder comparar depois com aquela que vai ser igual a isso aqui vai ficar ômega 3 aqui, mais I, ômega 3, ômega grande. Esse aqui, mais esse aqui. Vai precisar de espaço. Vou botar essa aqui, vai ser a parte de cima, então vai ficar esse cara, vai ficar ômega 3 I. Mais I, ômega 3, ômega. E agora esse carinha aqui, esse carinha vai ficar mais ômega 1, depois ômega 3, é aqui ômega 1, está multiplicando tudo isso aqui, V mais H, sobre a raiz de 2, ômega 1 vou pegando o ômega 1 vezes tudo, agora menos I, ômega 2, V mais H sobre raiz de 2, e mais ômega 2 isso fica certo, né? E esse cara é esse cara é esse. Agora, vou pegar esse cara aqui, é ômega 1 aqui, mais I, ômega 1, mais I ômega 2 I, menos ômega 2 ômega. E aí agora esse aqui, menos ômega 3, mais H sobre raiz de 2, menos ômega 3 e ômega 3 ômega. Claro, isso aqui tem que ser igual a delta φ. Então, delta φ para mim vai ser delta aqui, mais I, delta ômega. V mais delta H sobre raiz de 2, mais I, delta V. Então, essa é a variação infinitesimal, né? E aqui a variação, quer dizer, calculada em torno. Aqui tem esse parâmetro aqui, deixa eu apagar essa função. Lembrando que aqui tem esse I, né? Esse G sobre 2 é um fator global, tudo bem, mas esse I é importante porque ele vai mudar. Ele vai botar um I aqui, vamos botar aqui o G sobre 2, e vamos botar o I aqui vai ficar menos, tá? Aqui vai aparecer o I, aqui vai ficar menos, aqui vai ficar mais, e aqui vai aparecer o I. Estou só colocando o I aqui dentro. Aqui vai aparecer o I, aqui vai ficar menos, aqui vai ficar menos também, aqui vai aparecer o I, aqui vai aparecer o I, aqui vai ficar mais. Então vamos lá. Então, vamos esquecer esse G sobre 2, né? Porque vai ser um fator global. Vamos pensar quem vai ser delta aqui.
Tem esse G sobre 2 que não é importante lembrar. Delta aqui vai ser a parte real aqui em cima. Então vai ficar menos ômega 3 ômega menos ômega 1 O, quer dizer, a parte real. Então é esse aqui, menos ômega 1 O. Mais ômega 2 V mais H sobre raiz de 2. Isso? Pegando só a parte real. Menos ômega 3 ômega menos ômega 1 O mais ômega 2 V mais H sobre raiz de 2. E a parte imaginária é o delta ômega aqui. Isso aqui é a variação, né? Pegar o delta ômega, que é a parte imaginária. Vai ficar ômega 3i mais ômega 1 menos H sobre 2. Mais ômega 2. Um G sobre 2 que eu estou omitindo para não ficar carregando esse fator, mas aqui eu vou ter D mais delta H sobre raiz de 2. Essa é a parte real aqui, então esse é imaginário, fica menos ômega 2 aqui. Tanto imaginário aqui, fiz a coisa certa, multipliquei, isso ficou menos ômega 2 aqui, aí mais ômega 3 aqui. Depois o delta. Delta é a parte mais ômega 1 aqui, menos ômega 1 ômega. Menos ômega 2 ômega. A parte imaginária. Então essas são as variações, né, desses campos. Então, só olha para os campos. Vamos apagar isso aqui agora. E vamos pensar o seguinte. Vamos pegar isso aqui vamos pegar a configuração de vácuo. Quem é a configuração de vácuo do meu Higgs? Né? Vácuo do meu Higgs, então vou botar assim, Higgs no vácuo. É 0, e aí a gente botou aqui V sobre raiz de 2. Essa é a configuração que nós tínhamos escolhido para o Higgs. Então, se eu fizer uma variação, vamos fazer agora uma variação em cima do vácuo. O que é o vácuo? O vácuo ele é feito do vácuo, o Q é 0, o valor esperado no vácuo do Q é 0, o valor esperado no vácuo do ômega é 0. O valor esperado no vácuo do Rho é 0. Só quem sobrevive, o valor esperado no vácuo e o valor esperado no vácuo do H também é 0. Né? Quer dizer, porque na verdade, quer dizer, o V, porque eu digo que o meu vácuo é V mais H sobre raiz de 2, eu estou falando, o valor esperado no vácuo do φ0 é o V. Então, o valor, agora, quem é o φ0? O φ0 é V mais H. Igual a V. Então, é claro, o valor esperado no vácuo do Higgs é 0. A flutuação tem valor esperado 0. Quem não tem valor esperado 0 é o Higgs, que realmente se condensa no vácuo. Mas a flutuação em torno dele tem valor esperado no vácuo igual a 0. Então, se a gente olhar para essa expressão aqui, a gente vai ver o seguinte. No vácuo, então se eu pegar essa variação, então o delta φ. Se eu fizer, então, aqui eu estou aplicando a transformação S2 de simetria em cima do campo de Higgs completo, do campo.
Aqui não, aqui eu estou aplicando a transformação de SO2 em cima da configuração de vácuo. Em cima, a transformação de SO2, não em cima do campo, mas em cima da configuração de vácuo. Então, na configuração de vácuo, todos esses valores esperados são zero. Então na configuração, isso que eu estou calculando, né? Então, na configuração de vácuo, a variação, então... Professor, qual é a implicação física disso? Vamos ver já já. Quero chegar, terminar com então, isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Então, dá ômega 2 V sobre raiz de 2. Isso é a variação do Ki, quer dizer, o valor esperado no vácuo do Ki é zero. Eu estou pegando aqui, é a variação do valor esperado no vácuo do Ki. Estou fazendo a variação da configuração do vácuo. Estou variando isso aqui, sabendo que todos esses objetos aqui são zero. Quer dizer, o que é importante da quebra espontânea de simetria é justamente isso. É saber que a configuração de vácuo, ela não é simétrica. Quer dizer, além do lagrangiano não ser invariante, na quebra espontânea de simetria, a gente mantém lagrangiano e ação invariante. Mas o vácuo, configuração de vácuo, configuração de ground state, ela deixa de ser invariante. Quer dizer, a simetria é quebrada pelo vácuo, não no lagrangiano, não na ação, mas é quebrada pelo vácuo. Então a variação do vácuo tem que ser não trivial, tem que ser diferente de zero, é isso que a gente está fazendo. Então a gente está vendo qual é a variação, a configuração de vácuo do Ki é zero. Então eu estou fazendo qual é a variação disso. Então, quer dizer, se o valor esperado do vácuo do Ki é zero, a variação desse vácuo já não é mais zero, é isso aqui. Então é diferente de zero, está aqui. Já está mostrando que o vácuo não é invariante. Isso aqui é zero, quando eu faço uma perturbação de simetria em torno disso, o Ki aparece. Depois, quem vai ser? Então, eu estou pegando essas equações para tudo aquilo lá igual a zero. Vamos fazer a variação do ômega. Então, Ki é zero, Rho é zero. H é zero. Vai ficar ômega 1 V sobre raiz de 2. Vamos explicar já já por que nós estamos fazendo isso. Quer dizer, claro, isso é um exercício que tem que ser feito para a gente verificar se o nosso vácuo está realmente quebrando a simetria. Eu minimizei a energia, achei o valor esperado no vácuo. Agora, será que esse vácuo respeita a simetria ou não? Então, eu vou fazer uma transformação de simetria em cima do vácuo. Se der zero, a simetria não é quebrada espontaneamente. Se der diferente de zero, o vácuo não é invariante, a simetria é quebrada espontaneamente. Então, eu estou só verificando que, de fato, esse vácuo quebra a simetria SO2. Está aqui. Depois, essa relação aqui, ela vai me dar aqui. Então, eu vou pegar aqui, ômega 1 esse cara aqui é zero, esse cara aqui é zero. Então, nós vamos ter que delta H, V, mais delta. Aliás, peraí, quando eu fizer a variação, tá certo, eu vou variar, o meu campo é V mais H, isso aqui é variação, quer dizer, o V não varia, na verdade vamos pensar assim, eu estava pegando isso aqui, o campo de Higgs estava parametrizado assim aqui embaixo, mas ele estava assim. Né? Então eu estou fazendo a variação desse cara aqui, né? Claro que o delta V não muda, o delta V é zero, então só para apagar isso aqui, você tem delta H. Delta H sobre raiz de 2. Não tem delta V é zero, V é o constante, então só variando o H. Então a variação do H sobre raiz de 2 é zero. Isso aqui é zero, isso aqui é zero. Então delta H é zero. E depois o delta Rho, ele vai ter Ki igual a zero, ômega igual a zero, ômega igual a zero, e aí vai ficar ômega 3 V sobre raiz de 2. Então o que nós estamos observando? Então aqui, por exemplo, esquece que a simetria é local. Vamos pensar que a simetria ainda é esse exercício que eu fiz de variação, depende. Se a simetria for local, esses ômegas dependem do x. Se a simetria for global, esses ômegas são constantes. Vamos imaginar um momentinho que a simetria é global, que eu estou na situação de quebra espontânea de simetria global. E eu tenho, cada parâmetro da simetria está cuidando, aqui é tudo delta, está cuidando da variação do vácuo. Então, um campo que era zero. A variação dessa configuração de vácuo deixa de ser zero com o parâmetro ômega 2. O ômega no vácuo é zero.
a variação dele agora depende do ômega 1. O Rho, no vácuo, é zero, a variação dele fica com ômega 3. E o H era zero e continua zero. Então isso está indicando o seguinte, que, claro, então isso mostra que o meu delta φ do vácuo é diferente de zero. Esse cara aqui muda, quer dizer, o que muda, o ômega muda, o Rho muda, mas o H não. O delta H continua sendo zero. Então H era zero e delta H também é zero. E é ele que quebra a simetria. Justamente o cara que quebra a simetria, ele faz com que a simetria seja quebrada, dando valores esperados no vácuo e fazendo variações não nulas para os demais campos que eram zero. Mas ele mesmo fica na dele, ele não varia. Ele varia os outros, mas ele não varia. Então, mas o que eu estou mostrando aqui com isso, que o delta φ do vácuo é diferente de zero, porque se eu faço uma transformação de simetria no vácuo, aparecem componentes que antes eram zero. Por ver que fica quietinho. O que isso está dizendo para nós? Se os parâmetros são constantes, isso está me dizendo o seguinte: eu estou gerando, se eu pego o vácuo, faço uma perturbação de simetria em cima do vácuo, ou seja, perturbo o vácuo do meu sistema, eu estou gerando uma configuração de campo agora a partir do vácuo, exatamente, que é constante. Ômega 2 é constante, V é constante, tudo é constante. Então é como se eu estivesse gerando uma onda de comprimento de onda infinito, uma onda constante, quer dizer, uma onda constante, ela tem um comprimento de onda infinito. Ou seja, a frequência é zero. Então eu estou gerando 3 campos que vão corresponder aos bósons de Goldstone. Quer dizer, esses caras são os bósons de Goldstone. O cara que quebra a simetria, ele, que é o responsável pelo vácuo, que é o H, quer dizer, a quebra da simetria aconteceu justamente nesse setorzinho aqui na parte real, né, do φ0, e a perturbação H é a perturbação em torno do vácuo que quebrou a simetria. Esse cara aqui, ele não gera nenhuma onda, mas esses 3 eu gero 3 bósons de Goldstone, um em cada parâmetro. O parâmetro ômega 2 gera o bóson de Goldstone aqui, o parâmetro ômega 1 gera o bóson de Goldstone ômega, e o parâmetro ômega 3 gera o bóson de Goldstone Rho. Então eu tenho 3 bósons de Goldstone, isso é simetria local, porque eu tenho 3, eu perturbo o vácuo, é como se a perturbação do vácuo ela corresponde a uma onda de comprimento de onda infinito, porque ela é, quer dizer, comprimento de onda infinito, frequência zero. Na física de partículas, né, H cortado ômega é energia. Então, é como se eu tivesse uma partícula de energia zero quando o momento dela vai a zero. Se a energia é zero quando o momento dela vai a zero, comprimento de onda infinito, se a energia dela vai a zero quando a frequência vai a zero, isso corresponderia ao bóson de Goldstone. Na teoria de partículas, né, isso seria, na teoria de, vamos dizer, num sistema que não seja física de partículas, então teria uma onda com comprimento de onda infinito, uma onda que tende a frequência que tende a zero. Se ômega tende a infinito, né, o módulo de K tende a zero. Né, o vetor de onda, né, o módulo do vetor de onda é inversamente proporcional, né, é o lambda, é 1 sobre módulo de K. Então, se o comprimento de onda tende a infinito, o vetor de onda tende a zero. Se a frequência tende a zero, o vetor de onda que tende a zero, é porque a relação de dispersão está dizendo que frequência zero, momento zero. Se a frequência é zero, a energia é zero. Se H cortado K é o momento. Se o momento tende a zero e a energia tende a zero, é porque a massa que repousa é zero. Então, isso corresponde ao bóson de Goldstone. Então, a gente sempre localiza os bósons de Goldstone dessa maneira. Pega o teu vácuo, vê a configuração, vê todos os campos no vácuo como é que são. Faz a perturbação de simetria em cima do vácuo. Se a partir do vácuo, quer ver, eu gerar campos que agora não são zero, eles é que vão ser as ondas que vão corresponder ao bóson de Goldstone. Quer dizer, o bóson é como se o bóson de Goldstone ele aparece como algum parâmetro da simetria atuando no vácuo. Então é o vácuo que vai gerar o bóson de vácuo não trivial, vai gerar o bóson de Goldstone. Então a gente tem 3 bósons de Goldstone. Por que eu estou colocando isso? Porque então nós conseguimos localizar, se a simetria fosse global,
quem seriam os bósons de Bose. Então, o bóson de Bose no meu campo de Higgs, quer dizer, quando eu parametrizei então, o campo de Higgs agora dessa forma, como está ali, né, foi Rho, I, mais I ômega, V mais H sobre raiz de 2, mais I Rho, isso aqui é o meu bóson, é a forma geral do meu bóson de Higgs. Então eu estou vendo que quem vão ser bósons de Boltzmann vão ser esse campo aqui, esse campo aqui e esse campo aqui. Essa aqui é a flutuação em torno do vácuo, e a flutuação em torno do vácuo ela não se configura como um bóson de Boltzmann. Então localizei os meus bósons de Boltzmann. Por que isso é importante? Porque no modelo sigma não linear eu vou ter Q2 mais ômega 2 mais H2, né, mais as partes igual a V2. Então eu sei, no modelo sigma não linear, quem vão ser, deixa eu apagar isso aqui, quem vão ser os nossos bósons de Boltzmann. Essa é a questão que está sendo colocada. Então vamos fazer o seguinte aqui. Já localizamos então os bósons de Boltzmann. Depois a gente vai ter que ver a questão do por que eles entram na parte longitudinal dos campos de Higgs. Mas agora, se a simetria for local, esses parâmetros agora dependem de x. Se a simetria é global, tudo é constante, comprimento de onda infinito. Se a simetria é local, os parâmetros agora dependem de x. E aí eu não vou ter mais uma onda constante. Eu vou estar gerando um campo que depende de x exatamente por causa da dependência x dos parâmetros. Então, esses aqui, na simetria local, é que seriam os bósons de Boltzmann. Eles agora não são mais bósons de Boltzmann, porque essa função aqui é completamente arbitrária de x, então esses campos aqui, esses parâmetros aqui já não são mais constantes para dar um comprimento de onda infinito. Então, eu perdi o bóson de Boltzmann. Nós vamos dar uma olhadinha aqui na transformação dos campos de Gauge. Quando a gente pega delta, pegando as transformações infinitesimais de SU2, os bósons de Boltzmann, quer dizer, a transformação de Gauge é sempre assim, transformação de SU2, né, aquela transformação S, dmi, S é menos 1, mais I sobre G, S, dmi, S é menos 1. Aquela historinha, né, transformação quando o campo é I álgebra-vário. Fazendo a projeção em componentes, a gente tem delta LA, que é menos constantes de estruturas, epsilon ABC, ômega B, BIC e menos DI, ômega A. Então isso aqui é a transformação infinitesimal dos bósons de Gauge, Então, se a gente olhar aqui, nós vamos ver o seguinte: delta L1, vou botar aqui, vamos dizer, termo homogêneo que vai aparecer vai ser o DI ômega 1. Tem esses termos aqui que eu não estou colocando, vou botar assim. O termo homogêneo, né? Esse termo aqui, menos DI ômega 1. Depois, delta BL2. É só fazer o A igual a 2, vai ficar 2, 3, 3, 2, né? Vai dar uma e aqui DI ômega 2. E o delta BL3 vai ser menos DI ômega 3. Agora, quem é o ômega 1? Então, quando eu faço... Aí, outra coisa, vamos pensar assim. Quando nós pegamos a configuração de vácuo, na configuração de vácuo do sistema, todos os campos de Gauge são zeros. Na configuração de vácuo do sistema como um todo, todos os campos que não são escalares têm valor esperado no vácuo igual a zero. Quer dizer, qualquer campo espidorial, qualquer campo vetorial vai ter valor esperado no vácuo igual a zero por causa da simetria de Lorentz. Nós imaginamos que aqui nós estamos quebrando a simetria de Lorentz. Então, quer dizer, se meu vácuo, se eu pegar um campo espidorial no vácuo, né, o vácuo tem spin zero, o campo espidorial tem spin meio. Então, esse objeto aqui tem spin meio. Isso aqui me forma um ket de spin meio, mas spin meio é ortogonal a spin zero. Então, por argumentação de grupo de Lorentz, né, o valor esperado no vácuo de qualquer campo fermiônico deve ser zero.
No caso do campo vetorial é a mesma coisa. O campo vetorial tem spin 1. Então, spin 1 com spin 0 dá 1, 1 é ortogonal a 0. Então, todos os campos, o único jeito de ter valor esperado no vácuo não trivial é eu pegar escalar. Porque escalar tem spin 0. Então, quando o spin 0 atuar no spin 0 do vácuo, continua o spin 0. E spin 0 não é ortogonal ao spin 0. Então, o valor esperado no vácuo de qualquer escalar pode ser diferente de 0 sem quebrar a simetria de Lorentz. Mas agora, se eu tenho um vácuo que tem spin, quer dizer, se a configuração de vácuo for isso aqui diferente de 0, significa que o meu vácuo tem um índice espinorial. Então, o meu vácuo tem spin meio. Estou quebrando a simetria de Lorentz, eu estou quebrando a simetria rotacional do vácuo. E assim vai. Então, no vácuo, no modelo padrão, todos os campos, exceto os escalares, tem que ser 0 na configuração de vácuo. Então, se eu tiver uma configuração de vácuo, todos os Bs são 0. Estou pegando agora, isso aqui é a transformação do campo de gauge em geral. Agora eu particularizo, pego o meu vácuo. Meu vácuo é caracterizado por esses Bs iguais a 0. Não tem valor esperado no vácuo de nenhum campo vetorial. Aí eu faço uma perturbação. Aquela perturbação lá, com ômega 1, ômega 2, ômega 3, que eu fiz e que gerou aqueles novos campos que seriam os bósons de Wilson, ele vai gerar para os campos vetoriais partes longitudinais, que é o gradiente do escalar. Isso é a parte longitudinal de um vetor. Mas quem é o ômega 1? Então isso aqui vai ter o blá 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 de sempre, e agora menos dmi do ômega 1. Mas quem é o ômega 1? É delta ômega raiz de 2 sobre 3. Depois, quando eu fizer a mesma coisa, a partir da configuração de vácuo dos campos, eu vou gerar uma onda longitudinal associada ao dm2. Quer dizer, quem é o dmi ômega 2? É esse, bom, basicamente é o dmi do que esquece esses fatores, mas é o dmi do delta aqui. E aqui vai gerar o dmi do delta rho. Então, o que aconteceu quando a simetria é local? As partes, aqueles caras que seriam os bósons de Goldstone, eles entram exatamente na parte longitudinal dos campos de gauge. Quer dizer, é como se quando eu perturbo, o meu sistema está no vácuo, todos os campos vetoriais são 0, e o meu Higgs é esse cara aqui. Quando eu faço uma perturbação de simetria nesse sistema, o meu vácuo, os meus campos de gauge adquirem parte longitudinal, e essa parte longitudinal é exatamente a parte longitudinal que veio dos bósons de Goldstone. Daqui os bósons de Goldstone migraram daqui e vieram para a parte longitudinal do campo de gauge. Então, meu campo de gauge adquire parte longitudinal, então ele adquire massa. E aí o mecanismo de Higgs está realizado. Então, só para a gente entender, para onde é que foram os bósons de Goldstone que estão no meu setor de Higgs? Os bósons de Goldstone são transmitidos, né, dessa forma. A simetria agora é local, e aí esses campos aqui adquirem configuração dependente da posição e do tempo via parâmetro de gauge. E aí eles aparecem, quer dizer, os bósons de Goldstone são alojados na parte longitudinal dos campos de gauge. Então essa é a ideia do mecanismo de Higgs. Quer dizer, a gente localiza sempre os bósons de Goldstone fazendo a variação de simetria em cima do vácuo. Aí, quando a gente localiza os bósons de Goldstone, a gente vai ver como é que varia, quer dizer, como que a transformação de gauge, aquela perturbação de simetria, atua no setor de gauge, imaginando que o setor de gauge no vácuo é 0, porque eu não posso quebrar Lorentz. Então, o setor de gauge no vácuo é 0, os parâmetros de simetria entram aqui. E aí eu vejo cada parâmetro como se associa com os bósons de Goldstone. Aí eu vi ômega 1 se associa com esse bóson de Goldstone, ômega 2 com esse e ômega 3 com esse. Então, para cada parâmetro do grupo, aparece um Goldstone e esse Goldstone se aloja na parte longitudinal de um campo de gauge, na parte longitudinal. Está claro o conceito? Bom, então, tendo essa compreensão, nós vamos agora começar a pensar no modelo de síntese. Tudo isso foi para dizer, para a gente poder localizar na teoria eletrofraca onde estão os bósons de Goldstone e aonde é que eles se alojam, para que parte longitudinal eles vão. Então, se eu tiver uma física
dos bósons de Goldstone, eu vou ter uma física da parte longitudinal dos campos de Gauge. O Yuri, nas aulas, quando ele vier falar com vocês, ele fala da teoria de perturbação quiral. A teoria de perturbação quiral vai muito nessa direção. Você, na verdade, pode ser interpretada, ou não digo interpretada, pode ser utilizada para descrever uma teoria de perturbação da interação dos bósons de Goldstone entre si. Quer dizer, esse modelo sigma não linear que nós vamos derivar daqui a pouquinho, ele vai me dar as auto-interações dos bósons de Gauge. E aí, no fundo, as interações dos bósons de Gauge vai me mapear uma física que eu vou poder transportar para a parte longitudinal dos campos de Gauge. Essa que é a ideia importante. O resto é calculinho, mas é saber o que está acontecendo. O que está acontecendo é isso. Por que o modelo sigma não linear do setor de Higgs é importante? Porque o modelo sigma não linear do setor de Higgs vai estar dando para a gente a física dos bósons de Goldstone, daqueles que seriam os bósons de Goldstone e que, portanto, foram para a parte longitudinal dos campos de Gauge. Se eu trabalhasse com Young Lewis e fixasse um calibre, por exemplo, eu não veria, dependendo do calibre, eu não veria os bósons de Goldstone. Dependendo, se você tiver... Por isso que a gente trabalha com o modelo sigma. Isso. Você pode ir para o Gauge, por exemplo, se você vai para o Gauge unitário, você acaba matando os bósons de Goldstone. Você não enxerga isso. E aqui vocês podem observar isso. Se eu escolher os meus parâmetros de Gauge, né, de tal maneira que eu posso, se eu escolher, quer dizer, meu delta phi, né, quer dizer, se eu escolher, se eu tiver isso aqui é a transformação, as transformações dos campos estão aqui. Então eu posso escolher os parâmetros de Gauge de tal maneira a matar os bósons de Goldstone. Quer dizer, aqui eu tenho Ki mais I ômega. A gente vamos ver já como é que eu posso matar isso. Aí eu posso ficar com um setor de Higgs limpo. Mas aí é uma visão muito restrita de um Gauge. É melhor deixar a coisa geral assim, porque a gente vê para onde que vão os bósons de Goldstone. Deixa eu apagar aqui. E vamos fazer o seguinte, só para ilustrar aqui para vocês. Então, por isso que você analisa assim pelo vácuo. Por isso. Exato. Importante. A primeira coisa que você tem que ver quando tem quebra espontânea de simetria é ver a tua configuração de vácuo e fazer a transformação de simetria em cima dela, que aí você já localiza os Goldstone. E depois você faz a transformação de Gauge dos campos de Gauge, e aí você vê para onde que vai cada Goldstone. Você vê tudo claro para você. Vamos fazer o seguinte, nós mapeamos, quer dizer, nós parametrizamos o nosso campo de Higgs dessa forma. Só para a gente mexer nisso agora. Eu esqueço aqui, mais I ômega, e aqui é V, mais H, sobre raiz de 2, mais I. E são dupletes. E a gente vê o seguinte, né? Eu tenho, a gente pode escrever esse campo aqui da seguinte maneira, eu posso escrever, uma outra parametrização que eu posso colocar para o campo de Higgs é essa que eu vou pegar aqui. Vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui da seguinte maneira. Nós temos aqui lembrando da condição de modelo C, só para lembrar aqui para vocês. Né? Então a gente tem que φ é igual a V2. Né? φ é igual a V2. Então, deixa eu botar aqui geral, antes da configuração, vou botar aqui, aqui eu tinha a parte real, vamos chamar isso aqui, eu chamei de vamos chamar isso aqui de Xi. Esse Xi aqui é o que vai depois ser identificado com o V mais H sobre raiz de. Eu estou só, para evitar de botar real e imaginário, eu estou botando, isso aqui é o φ0, e esse aqui é o φ mais, e esse aqui é o φ0. E aí o que a gente tem é isso aqui. Φ aqui, então eu vou ter o seguinte, de 2 mais ômega 2 mais C2 mais ρ2 igual a V2. Então se eu pegar esse dublete, eu sei que esse dublete com essa condição, que é justamente a condição importante que nos veio a partir do limite do lambda tendendo ao infinito, e da massa do Higgs tendendo ao infinito,
e o V2 finito. Então, essa é a condição que veio do modelo C. Então, nossos campos satisfazem essa condição aqui. Então, eu posso sempre eliminar um campo em função dos demais. Então, isso aqui está me dando, essa condição que está aqui, é uma condição que me dá 3 parâmetros independentes. Eu posso escrever qualquer um deles em função dos 3. Eu posso escrever, por exemplo, psi em função do qui, do ômega e do rho. Então, nós temos 3 parâmetros independentes, quer dizer, é o que configura o modelo psi. Então, quando a gente escreve, só para poder reparametrizar, eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Como esse campo aqui depende de 3 parâmetros, é possível a gente fazer a seguinte coisa, reescrever o φ da seguinte maneira. Coloco aqui uma matriz 2 por 2, eu já vou explicar o que é essa matriz 2 por 2, atuando nesse objeto aqui, 0v sobre a raiz de 2. O que significa isso? Significa que, se eu colocar aqui uma matriz de SO2 e atuar nesse vetor coluna, eu reproduzo uma estrutura desse tipo, onde eu vou ter real imaginário, real imaginário. Quer dizer, porque aqui eu tenho 3 parâmetros. E aqui, na verdade, quando o φ satisfaz a essa condição, esse φ, na verdade, depende de 3 parâmetros. Então, eu estou, na verdade, redistribuindo esses 3 parâmetros em cima dessa transformação de SO2. Por quê? Uma transformação de SO2, ela depende, deixa eu apagar isso aqui. Ela depende, vamos dar só uma olhadinha rápida na transformação de SO2, para a gente ver que a gente não está perdendo nada. O que a gente está fazendo aí é uma redefinição, uma reparametrização de campo. Ao invés de trabalhar com o campo da forma de um dublete, eu vou trabalhar, vou jogar todos os graus de liberdade do meu campo para uma matriz SO2 e atuando nesse vetor constante. Isso aqui reproduz, é equivalente a essa descrição aqui. Vamos ver só. O que é uma matriz de SO2? É uma matriz que tem determinante, módulo determinante igual a 1, que ela é especial e ela é unitária. Então é uma matriz que satisfaz a essa condição. Unidade é U a menos 1. Vamos pegar uma matriz 2 por 2 geral. A, B, C, D. Os parâmetros são complexos, né? A, B, C, D são complexos. Uma matriz complexa 2 por 2. Se ela é unitária, significa que o conjugado hermitiano dela, A estar, C estar, D estar, D estar, é igual à inversa dela. Como é que eu inverto uma matriz 2 por 2? Divido pelo determinante e coloco aqui D menos B menos C, não é isso? Fica AD menos BC, dá 1, menos AD mais BA, CD menos DC e menos CD. Então dá, essa matriz aqui inverte essa. Só que, se essa matriz é S, o 2, o determinante dela é 1. Então isso aqui não tem, isso aqui é 1. Então se essa matriz é SO2, ela fica bem amarradinha, fica bem vinculada, né? Se ela é uma matriz SO2, o D tem que ser A estar e o C é menos B estar. Então a estrutura geral de uma matriz SO2 é essa aqui. A estar, B menos B estar. Então isso aqui me dá módulo de A ao quadrado, determinante é módulo de A ao quadrado, menos módulo de B ao quadrado, quer dizer, mais módulo de B ao quadrado, igual a 1. Então isso é uma matriz, se eu pegar uma matriz com essa configuração e essa condição, isso aqui é uma matriz de SO2, é a forma geral de uma matriz SO2. E essa matriz aqui, então se eu tenho a forma geral da matriz de SO2, eu tenho a seguinte condição, posso expandir essa matriz assim, U é A vezes, então vou pegar, antes disso aqui, vamos agora chamar isso, vamos botar esse número, botar em termos de números reais e imaginar. U é A. A, vamos dizer, é alfa mais I beta. Então aqui vai aparecer alfa menos I beta. Aí vamos dizer que o B seja gama mais I delta. Aqui vai ficar gama menos I delta. Vai ficar ao contrário, né?
pego o conjugado complexo dele, então vai ficar menos gama, o conjugado complexo dele é menos i, aqui fica mais i. E aí o determinante disso aqui é alfa 2 mais beta 2, mais gama 2, mais delta 2, igual a 1. Então, é a outra forma de eu escrever essa matriz aqui. Botei agora abrir parte real e parte imaginária. Então, essa é a estrutura geral de uma matriz S2. Como é que eu posso escrever essa matriz? Eu posso escrever ela assim: alfa vezes a identidade, mais i beta vezes a matriz de Bauer, sigma 3, que dá 1 menos 1, mais i gama vezes a matriz de Bauer, sigma 2, porque sigma 2 é 0 menos i e 0. Se eu multiplicar por i, aqui fica 1 e aqui fica menos 1. Então, quando eu multiplicar por gama, aqui fica gama e aqui fica menos gama. E depois, o i delta vezes a matriz sigma 1. Então, quer dizer, a estrutura de uma matriz S2 é essa aqui: alfa identidade, mais i delta, matriz de Pauli sigma 1, mais i gama, matriz de Pauli sigma 2, mais i beta, matriz de Pauli sigma 3. Vai ser a estrutura geral, onde, claro, A2 mais B2, alfa 2 mais beta 2, mais gama 2, mais delta 2 é igual a 1. Isso aqui é satisfeito. Então, eu posso escrever essa minha matriz assim. Vamos dizer, eu pego aqui esse alfa vezes a identidade. E aqui eu posso pegar, para não ficar carregando gama, eu posso fazer uma notação compacta e chamar isso aqui, sei lá, de beta i, sigma i. Onde i varia de 1 a 3. Então, beta 1 faz o papel do delta, delta 2 faz o papel do gama e beta 3 faz o papel desse beta. Então, isso aqui é a estrutura geral de uma matriz S2, onde alfa 2 mais beta i vale 1. Então, temos uma matriz S2 escrita dessa forma. Olha só o que está acontecendo aqui. Se essa matriz aqui é S2, quer dizer, essa matriz aqui sendo S2, ela tem essa estrutura aqui. E essa estrutura aqui. Então eu posso pensar, e aí o que a gente está vendo é o seguinte: aqui eu tenho três campos independentes, por causa do modelo sigma. Se fosse um dublete de Higgs qualquer, sem a vinculação do modelo sigma, seria um dublete normal, 4 campos independentes. Mas a condição de modelo sigma não linear nesse limite me fixa um parâmetro em função dos demais. Então são 3 parâmetros independentes. 3 parâmetros independentes eu posso jogar numa matriz S2, porque a matriz S2 ela tem 4 parâmetros, mas apenas 3 são independentes. A gente normalmente pega esses beta i's aqui. Então a gente pode escrever essa matriz aqui da seguinte maneira: vamos dizer que eu tenho um campo aqui, para não ficar repetindo aqui eu usei parâmetros alfa, beta, gama, delta, parâmetros numéricos, estou falando de campos, estou falando de uma estrutura geral para uma matriz S2. Agora ali eu estou pensando em campo. Então, aquela minha matriz S2 é uma matriz que vai estar construída em termos de campos, né? Estou trazendo campos daqui para cá. Então, a gente pode, vamos parametrizar essa nossa matriz S2 da seguinte maneira: ela vai ser um sigma vezes a identidade, 2 por 2, mais, a gente pode pegar aqui, i. Eu tinha esquecido, eu tinha fatorado i aqui, né? Essa estrutura era, desculpa, eu tinha escrito assim: u é alfa, mais i, beta i, sigma i. Esse izinho que eu fatorei das matrizes ali, que é a Hermitiana, para formar as matrizes Hermitianas. Então aqui eu tenho sigma vezes a identidade, mais i, vou colocar aqui pi, sigma i. Isso aqui, vamos ver, atuando em 0 vezes sobre a raiz de 2. O que isso vai dar para nós? Então, sigma vezes a identidade. Sigma. Aí, I π1. π1 vai estar ligado ao sigma x. Então, I π1. I π1. Sigma 2 vai ser 0 menos I. Então, vai ficar aqui mais π2
Me corrija se eu estiver errado, tá? E aqui menos que 2. É 0 menos I, tá legal. E depois o IP3 aqui, que vem com sigma 3. Então eu tenho esses campos aqui, sigma e os π, atuando em 0 V sobre raiz de 2. Deixa eu esquecer esse raiz de 2 por enquanto, para fazer esse cálculo aqui, esse raiz de 2 aí de adequado, só para fazer essa simulação. O que vai dar isso aqui para nós? Isso aqui para nós vai dar o seguinte: esse cara batendo aqui dá 0, vai ficar I, V e 1, mais V de 2. Esse cara atuando aqui. E agora esse cara aqui atuando aqui, vai ficar sigma V, perdão. Esse cara aqui, I, e 1, e V, 1. Acho que V de 2. Componente superior. Agora a componente inferior. V sigma menos I, V. Então o que nós estamos dizendo é o seguinte, quer dizer, trabalhar com aqueles campos ou com esses é equivalente. Basta eu pensar que o meu Q é a parte real, é o V Q2. Então, quer dizer, eu estou transferindo o meu campo Q para o meu campo Q2. E esse V aqui é uma metade da dimensão, valor esperado do vácuo. Depois, quem vai ser o meu I ômega? O meu ômega grande vai ser o V Q1. Estou só fazendo a equivalência para vocês verem. O Psi é o V sigma. Desculpa, né? Atrás, lá em cima. Ah, não, tá certo. O Psi é o V sigma. E o Rho é menos IV. É menos IV. O Rho é menos V3. Então, eu estou só querendo dizer para vocês o seguinte, que a gente pode trabalhar com o campo de Higgs dessa forma ou com o campo de Higgs dessa forma. Se tem quebra espontânea de simetria, quer dizer, se eu tenho, quebra espontânea de simetria, não, se eu tenho a condição de modelo sigma validada aqui, então esse campo φ pode ser escrito como sendo uma matriz S2. Estou acabando, tá? Como sendo uma matriz S2. Então, essa paradigma eu estou mostrando aqui, ou trabalhar com isso, ou trabalhar com isso. É equivalente, eu não perdi grau de liberdade nenhum. Os 3 campos independentes que estão aqui são os 3 campos independentes que estão aqui. Quer dizer, ali em cima, π2 mais ômega 2 mais φ2 mais ρ2 é igual a 1. E na de baixo eu teria que sigma 2 mais πi é igual a V2. Então, quer dizer, eu teria essa condição aqui igual a V2, ou quer dizer, eu posso trabalhar com os sigmas e πs vinculados assim, como eu posso trabalhar com esses πs, ou quer dizer, a condição é a mesma. Todos esses campos são construtores. Oi? Todos esses campos são construtores. São construtores. Aqui é o fisicamente visto, qual que é o φ? O que é fisicamente visto, na verdade, vai ser aquela flutuação, quer dizer, aquele Higgs que foi medido no LHC é justamente o H. É o H. Esse aqui é o Higgs físico. Porque esses 3 aqui a gente vai ver, eles são pseudo-bósons de Goldstone. Eles podem ser absorvidos na parte longitudinal do campo de Higgs. Então quem sobra do setor de Higgs é o H. Quando ela arranjando é escrito em função do H. Em função do H. O Higgs verdadeiro, o Higgs de 126 elétrons-volt é o H. É a partícula associada ao H. Bom, só para terminar aqui com vocês. Então, nós temos essa condição aqui. Então vai ser útil, né? Então, se a gente vê, se eu introduzir essa condição agora, ó, quem é Fidagger φ? A coisa, eu preciso ser compatível com essa condição aqui. Se eu pegar o Dagger vetor, isso aqui é 0 V sobre raiz de 2. E aí aqui eu vou ter o Dagger, e aqui eu vou ter o Dagger, né? E aqui eu vou ter o 1, e aqui eu vou ter 0 V sobre raiz de 2. Então, o Dagger U é igual a 1, porque essa matriz aqui é unitária. E aí, meu V Dagger V vai ser V2 sobre 2. Então, é melhor tirar esse raiz de 2 daqui. Nós vamos definir sem o raiz de 2. Que aí garante direitinho. E, tirando o raiz de 2, que Dagger φ vai ser igual a V2. Então, está tudo ok. Nós não perdemos nada saindo daqui e vindo para cá. Então, essa é a maneira
a gente encontra. Então, já vou realmente terminar, só para acabar. Então, se nós olharmos o nosso lagrangiano Higgs puro, né? Quer dizer, o lagrangiano do Higgs, seria isso aqui, né? Quer dizer, então teria Demi Fidager, quer dizer, o lagrangiano do Higgs vai ser Demi Fidager, Demi Fi, né? Mas o que nós vamos pegar então? A parte cinética, Demi Fidager, Demi Fi. Então, se nós escrevermos o nosso Fi dessa forma, como a gente escreveu, dizer que o nosso Fi, então, nossa matriz é essa, quer dizer, é V sigma mais I, as matrizes de Pauli, eu fui infeliz com essa notação. Esse sigma, mas não tem, todo mundo entende que não tem nada a ver com a matriz de Pauli, né? O nosso φ é isso aqui. Então, quando eu tirar meu termo cinético vai ser Demi sigma, Demi sigma, mais Demi I. Isso é a parte só cinética. O lagrangiano do Higgs cinético. Depois, aqui é claro, eu tenho as interações de gauge, aí nós temos lá o Fidager Fi ficou V2. Então, a parte do potencial de Higgs desapareceu. O Fidager Fi menos V2 é igual a zero. Então, a gente tem aqui mais as interações de gauge. Agora, mais os acoplamentos, que aí na derivada covariante tem os acoplamentos de gauge. Então, aqui mais os acoplamentos, vamos escrever assim. Vou parar aqui, na próxima aula a gente continua daqui, acoplamentos de gauge dos sigmas Is. Tá legal? Então, com essa condição agora que nós temos, nós sabemos que sigma 2 mais I é igual a V2. Então eu posso escrever o sigma em função, posso escrever sigma mais ou menos raiz quadrada de V2 menos I. Aí agora eu tiro que é o dm sigma. Então, mais ou menos meio 1 sobre essa raiz quadrada aqui e a derivada desse cara aqui. Isso aqui é zero, vai ficar menos 2 pi dmi. Esse é o dmi sigma dmi sigma. Quando eu levar, então esse 2 cancela esses dois. E aí esse menos aqui com esse mais ou menos não vai importar, porque isso aqui vai aparecer ao quadrado. Quando eu elevar isso aqui ao quadrado, esses sinais aqui não importam. Então quando eu pegar dmi sigma, eu vou estar pegando aqui 1 sobre essa raiz duas vezes, ao quadrado. Então vai ficar aqui 1 sobre menos pi, vou colocar assim. E aqui em cima eu vou pegar pi, dmi, para não ficar carregando esse pi, aqui eu vou botar cá. Aí aqui em cima eu vou ter dmi pi, que é o primeiro dmi sigma. E o segundo dmi sigma, como está multiplicando, eu vou usar outro índice, d de j, dmi pi j. Então, esse é o primeiro termo, mais os termos de Higgs. Então, meu lagrangiano cinético de Higgs acaba ficando assim. Posso escrever ele assim. O lagrangiano de cada campo separadamente, quer dizer, dmi pi, é o primeiro termo, esse termo aqui, mas agora um termo completamente novo. Deixa eu ver só uma coisinha só, onde é que eu fiz besteira? Sigma 2 mais pi, eu esqueci, é igual a V2, perdão. Então aqui é V2, tem que ser 1 é V2, V2 menos pi, perdão. Eu tinha, então sabe mais 1 sobre V2 menos pi, podemos colocar acima dele. Posso até botar uma notaçãozinha vetorial assim, porque é como se fosse pi1 ao quadrado mais pi2 ao quadrado mais pi3 ao quadrado, e aí eu posso colocar pi j, dmi j.
nós podemos escrever isso aqui no total da seguinte maneira, como se eu tivesse aqui um G e J de π, os π's, e aí aqui eu vou ter dmi πi, dmi e J, onde essa minha métrica G e J, tudo isso me remete a escrever dessa forma, condensada, né? Uma forma mais compactada, delta e J, e reproduz esse primeiro termo aqui, mais π e J sobre V2 menos π escalar. Então, eu gerei, né, uma espécie de uma métrica, é uma métrica de uma 3 esfera, isso aqui, esses 3 π's, né, estão formando uma 3 esfera, essa condição aqui, posso dividir cada π e π, né, igual a V2, então posso dividir tudo por V2. Então eu formei uma 3 esfera, né, onde esses π são as coordenadas dessas 3 esferas. Isso aqui é a métrica cartesiana de uma 3 esfera. Então o que a gente está vendo é que eu gerei essa, além dos acoplamentos do gauge dos π, mas já no modelo, quer dizer, a parte do setor de Higgs puro entre si, esse termo aqui, ele está me configurando, ó, uma interação, quer dizer, isso aqui é uma expansão não polinomial. Então, nós vamos poder trabalhar isso aqui, quer dizer, esse lagrangiano aqui, ou seja, esse lagrangiano aqui, ele está me dando auto-interação entre os π's, π1, π2, π3, que são os bósons de Goldstone. Então, esse modelo sigma não linear, ele vai estar descrevendo para nós os autoacoplamentos dos bósons de Goldstone. Quer dizer, tem aqui, né, desse modelo, desse modelo sigma emergente, né, fazer o modelo sigma descreve as autointerações do setor de bósons, vamos botar essa válvula de matéria, né, pseudo-Goldstone. A ginástica acabou. Então, só para mostrar isso. Agora, é claro, vou te pedir um favor. Se você puder fotografar essa aula e me mandar. Só fotografou? Não importa, porque eu saber onde eu parei. Marcelo copiou também, né? Só para eu saber da próxima vez, eu só vou retomar com vocês daqui a 15 dias, aí para não esquecer, então, com a última página já está bom. Aí na semana que vem o Yuri pega com vocês a parte do modelo sigma de teoria de perturbação. Então, só para finalizar, nós entendemos, só para fechar o raciocínio, nós entendemos que dentro da teoria eletrofrágil, então, dentro de uma teoria qualquer, com o setor de Higgs, a gente pode, dentro do setor de Higgs, usando algum método efetivo de autoacoplamento muito forte, muito intenso dos Higgs, e massa do Higgs alta, quer dizer, se eu for trabalhar num limite em que eu estou bem abaixo da massa do Higgs, e o acoplamento for forte, de tal maneira que aquela reação V permaneça finita, eu consigo construir um modelo sigma não linear. No caso especial da teoria eletrofrágil, devido à simetria ser SO2 e o Higgs está num duplete, a gente constrói um modelo sigma com 3 campos independentes, quer dizer, a gente consegue constrói aquele chamado modelo O3, que é o modelo sigma que está associado a uma 3 esfera. Isso aqui é aquela métrica que eu apaguei, essa métrica G e J é a métrica da 3 esfera, caracterizada por essa condição aqui. Aqui está a condição de ter uma 3 esfera. Eu tenho uma esfera, quer dizer, tem 4 componentes, mas vinculadas dessa forma, é como se fosse uma esfera unitária no espaço quadridimensional, que me dá uma 3 esfera. Então, tem uma física aí, essa física aí é a física desses pseudobósons de Goldstone que estão aqui. E aí, esses pseudobósons de Goldstone, nós entendemos, eles são transferidos para a parte longitudinal dos bósons de Higgs. Então, a física desses caras deve estar representando a física efetiva longitudinal dos bósons de Gauge massivos. Esse aqui é o mapa da história, tá certo? A gente termina na próxima vez essa discussão. Vamos lá. Então, para a gente finalmente daqui a pouco chegar na quebra de Lorentz. Então, dia 10, dia 11, né? Dia 11, sexta-feira,
Eu dou aula. O Yuri dá aula dia 4, eu dou aula dia 11. Então, na semana do dia 18, eu devo estar começando a quebra de lápis. Tá? Senão você vai embora do curso. Eu interesse. Vocês também estão interessados em quebra de lápis? Fala aí. Acabou? Cadê? Acabou? Acabou de falar? Mas a pergunta é socializável, né? Não é socializável. Então pode apagar. Pode deixar. Obrigado.